Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, que bom poder estar com você mais uma vez, podendo assim compartilhar de um momento de reflexão bíblica e também orar juntamente com você pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado e honrado através de um milagre, de uma cura, de uma provisão, de uma resposta ao clamor que você tem feito diante do altar do Senhor Jesus. Nós estamos numa campanha de oração, 7 dias consecutivos, estamos trabalhando o tema Fé em Tempos Difíceis, e este é o nosso 5º dia de propósito, o nosso 5º elo da nossa campanha. Eu tenho certeza que Deus, mais uma vez, falará ao seu coração e vai trazer resposta a sua súplica em nome de Jesus. Quero me basear hoje num texto no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 32, onde a Bíblia vai dizer acerca do extraordinário milagre de Deus, numa manifestação de fé, confiança absoluta nas promessas de Deus, que uma mulher cujo nome não nos é revelado, mas ela é conhecida pelo lugar geográfico que ela morava, a cidade de Sunem, e nós a conhecemos, portanto, como a Sunamita. Capítulo 4, a partir do versículo 32, a Bíblia vai narrar a seguinte palavra: E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: Toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou diante a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Que relato maravilhoso, não é? A Bíblia fala desta mulher como uma mulher de uma fé extraordinária. A vida dela é uma vida muito abençoada por Deus. A Bíblia faz menção de 3 episódios chaves que a vida desta mulher nos revela. Primeiro, que essa mulher foi uma mulher abençoada por Deus. Por ela ser fiel ao Senhor, Deus a honrou e a abençoou com um filho. Naquela ocasião, pelo fato dela ter recebido o homem de Deus, servido o homem de Deus com refeições, e além das refeições dado hospitalidade ao homem de Deus, a Bíblia diz que o homem de Deus então decide liberar sobre ela uma palavra profética, e a palavra profética disse que ela seria mãe de um filho mesmo com seu marido avançado em idade, e ela nunca ter podido engravidar-se. E Deus fez este milagre ao seu favor conforme o tempo que o homem de Deus havia determinado. Agora, um outro episódio chave que narra a vida desta mulher é que Deus a fez passar por uma prova muito severa. Quando Deus permitiu que a vida do seu filho, que veio como uma promessa de Deus, lhe fosse tirada. Então Deus fez com que ela tivesse a sua fé e a sua confiança no Senhor posto à prova. E assim acontece também com cada crente em Jesus, que de vez em quando Deus vai permitir que a nossa fé ela seja provada.
Agora, um terceiro episódio que narra e marca a vida desta mulher, que eu poderia chamar também de um episódio chave, é que o Senhor Deus restaurou a vida do seu filho quando ela se manteve firme nas promessas do Senhor, o nosso grande Deus. Então veja aqui esta mulher que, segundo as Escrituras Sagradas, foi uma mulher muito abençoada por Deus. Uma mulher que, segundo a Bíblia, pertencia a uma classe social elevada. Ela tinha um alto poder aquisitivo, mas tinha também uma percepção para servir a Deus, e ela serviu ao Senhor, e quando teve a oportunidade de ver um homem de Deus passando por sua casa, ela teve a sensibilidade de abençoar, de investir na vida de um servo do Senhor. Por isso, ela foi muito abençoada por Deus. E eu acho interessante, as coisas não estavam tão bem em Israel, mas não tão mal a ponto de Eliseu não ter um amigo, uma amiga, um lugar, um ambiente que Deus viesse lhe proporcionar para ele descansar. Então veja, a nossa fidelidade a Deus em tempos de crise pode fazer com que Deus coloque pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para nos abençoar. Assim aconteceu tanto com Eliseu, o profeta, bem como também com a vida da sunamita. Eliseu foi por ela abençoado e Eliseu pôde abençoá-la, e o nome de Deus foi glorificado com o tamanho milagre que aconteceu na vida daquela mulher. Contudo, nós vamos perceber que o Senhor colocou aquela mulher a uma severa prova, uma prova extremamente difícil, porque aquele filho que ela havia recebido como uma surpresa, como um presente, como uma grande dádiva, uma grande herança do Senhor, Deus permitiu que ele sofresse com uma dor de cabeça muito grande. Deus permitiu que ela viesse a passar por uma crise que começou com uma preocupação. Veja que quando um dos seus servos, amando do seu marido, vem com a notícia de que o menino não está passando bem, está reclamando de dor de cabeça, num primeiro momento ela se preocupou. E a Bíblia diz que então ela traz o menino para o seu colo, ela coloca ele nos seus joelhos, e a Bíblia diz que ela, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua ternura de mãe, ela quer que o menino melhore, mas o menino não melhora, o menino piora, o menino dorme, mas não dorme o sono tranquilo, não dorme o sono reparador. O menino dormiu o sono da morte. Então veja que a situação, ela se agravou, a situação ficou desesperadora. Mas olha que interessante, você não vai perceber esta mulher murmurando, questionando, reclamando da vida. Eu acho tão lindo a fé desta mulher, que era uma fé que demonstrava equilíbrio emocional. Porque a Bíblia diz que ela, quando percebeu que o menino morreu, ela logo foi até o quarto onde o homem de Deus se hospedava e colocou o menino sobre a cama do homem de Deus. Eu acredito que ela trouxe para sua memória e disse assim: Deus vai trazer de volta a vida do meu filho. Eu vou ter esperança que esta situação não é para minha destruição, não é para minha frustração, não é para minha desilusão. Deus vai ter misericórdia de mim e vai me socorrer. É isto que nós precisamos fazer neste tempo de pandemia, neste tempo de crise, de calamidade, em que o coronavírus tem trazido muita tristeza e muito dissabor, e isso é verdade. Mas a gente precisa manter a nossa fé, a nossa temperança, o equilíbrio. Veja que quando ela acaba de colocar o menino na cama do homem de Deus, ela vai conversar com o seu marido, fazer uma comunicação a ele que ela tinha uma necessidade de ir até o homem de Deus.
Veja que ela tinha um bom relacionamento com seu marido também um bom relacionamento com ela, porque ele não se opõe a ela quando ela decidiu ir até o homem de Deus. Eu acho lindo porque talvez o seu marido era um crente mais formal, mais tradicional, e ela não quis colocar a situação real para ele, talvez para que não viesse trazer transtornos piores para aquela situação e aquela crise familiar. Então o marido, ele não se opõe, embora ele questiona, dizendo, não é tempo de lua nova, não é dia de sábado, por que você vai até o homem de Deus? E olha a sabedoria, olha o equilíbrio, olha a fé desta mulher. Ela olha para o seu marido e diz, está tudo bem, shalom. Veja que a situação não estava boa, mas na fé ela disse, vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar tranquilo, tudo vai ficar bem outra vez. E aí a Bíblia diz que então ela entra naquela correria. Ela está dentro da sua alma triste, mas ela está lutando, ela não desiste. Ela faz uma correria, ela tem que pegar uma jumenta, ela tem que pegar um servo para lhe acompanhar. Ela tem que andar, percorrer alguns quilômetros daquela situação para que ela tenha o homem de Deus, a resposta de Deus, uma palavra de Deus dentro da sua casa. E olha que lindo, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando ela chega até o homem de Deus a identificou ela antes dela estar mais próximo dele, e Geazi vai então até a mulher e pergunta, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ela estava com um filho morto em casa. E ela diz, está tudo bem. Mas por que ela disse que estava tudo bem para Geazi? Porque Geazi, embora estivesse acompanhando o homem de Deus, ele não tinha a resposta que o homem de Deus teria. Ele não tinha a palavra final que o homem de Deus teria. Ele não tinha o milagre que ela estava esperando receber da parte do Senhor. Então por isso ela diz, está tudo bem, mas veja que quando ela chega até o homem de Deus, o profeta Eliseu, ela se lança aos seus pés e abre o seu coração. Ela derrama a sua alma. Ela coloca diante do homem de Deus a sua angústia, a sua tristeza, o seu medo, a sua insegurança com aquela situação. E ela, então, colocando aquilo diante do homem de Deus, Geazi quer tirá-la dos pés do homem de Deus, e o homem de Deus diz, deixa ela aqui, porque Deus não me revelou o seu estado de amargura. E a Bíblia diz que então o homem de Deus, com o objetivo de tentar facilitar as coisas, não entendendo ainda qual era a gravidade do problema, ele manda Geazi ir adiante dele com o seu bordão e colocar o bordão sobre o rosto do menino. Mas nada aconteceu, o menino permaneceu do mesmo jeito. O que Geazi representa neste contexto? O Espírito de Deus falou comigo nessa madrugada e disse que Geazi pode representar os recursos humanos. Geazi pode representar os mecanismos humanos. Geazi pode representar a força, a capacidade, a potencialidade humana, que de tudo não é ruim, inclusive é Deus quem capacita, é Deus quem dá sabedoria, é Deus que dá estrutura e também estratégias e entendimento para poder auxiliar a gente. Por exemplo, a medicina é uma bênção que vem de Deus para ajudar a nossa vida. Advogados, psicólogos também são instrumentos que Deus coloca à nossa disposição para nos ajudar num tempo de crise. Mas são pessoas humanas, são recursos humanos, são limitações humanas que muitas das vezes não conseguem nos auxiliar dentro de toda a necessidade que nós estamos tendo.
É isto que eu vejo nos dias atuais. Louvado seja Deus pelos médicos, enfermeiros, paramédicos. Louvado seja Deus pelos conselheiros, pelos psicólogos, psicanalistas e pelos empresários, enfim, pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar. Porém, existem limites humanos que muitas das vezes, embora sejam abençoados por Deus, direcionados por Deus muitas das vezes, mas são limitados. E é assim que eu vejo Geazi nesse contexto. E aí o homem de Deus decide aí, porque a sunamita disse, eu não me apartarei de ti. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu não vou abrir mão do meu milagre, eu não vou abrir mão da minha cura, eu não vou abrir mão do livramento para minha família, eu não vou abrir mão da restauração da vida do meu filho. E olha só, é isso que nós precisamos fazer. Não vamos descartar os recursos humanos, não vamos ignorar a ajuda humana, mas vamos manter a nossa confiança em Deus e vamos chorar aos pés do Senhor. Vamos confiar com mais intensidade de que Deus é aquele que tem a última palavra, de que Deus é aquele que pode fazer o impossível se tornar possível e restaurar e restituir e devolver a vida plena e abençoada que Ele nos deu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que quando Eliseu então está seguindo o caminho da casa da sunamita, acompanhando a vida da sunamita, a Bíblia Sagrada nos diz aqui no versículo de número 32 que nós estamos tomando por base, veja que ele entrou na casa. Veja que a primeira coisa que ele fez ao entrar na casa, ele fecha a porta e a Bíblia diz que ele então orou ao Senhor. Isto me lembrou o Espírito acerca daquilo que Jesus ensinou a mim e a você em Mateus 6:6. Quando Jesus vai nos ensinar sobre a oração, Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. O Espírito de Deus falou fortemente ao meu coração, dizendo, Valdecir, eu estou nesta campanha de oração. Eu estou neste propósito de oração, é eu que estou direcionando o meu povo para orar em casa neste tempo, e eu vou recompensar os que estão orando, eu vou retribuir os que estão me buscando, eu vou trazer resposta ao clamor da minha igreja. O Espírito de Deus falou isso ao meu coração nesta madrugada. Haverá recompensa de Deus para a minha vida, haverá recompensa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E olha que interessante, o texto sagrado diz que depois do homem de Deus fazer uma oração fervorosa, eu acredito que ele orou na semelhança da oração de Elias, porque ele vivenciou um milagre extraordinário de ressurreição quando ele acompanhou Elias orando pelo filho da viúva. E Elias orou mais ou menos assim, dizendo, Senhor, faça com que a alma deste menino torne a entrar nele. E eu acredito que foi esta também a oração de Eliseu, e deve ser essa a nossa oração. Ore em nome de Jesus, para que Deus traga de volta a vida saudável que você já teve. Ore para que Deus traga a vida saudável que o teu cônjuge, que o teu filho, a tua filha, teu pai, sua mãe, seu primo, sua prima, seu genro, tua nora, teu avô, tua avó, teu sobrinho, teu amigo, teu colega já teve. Ore para Deus restaurar, para que Deus devolva a vida, o bem-estar, a paz de alma, a paz de espírito, a saúde restaurada, que o bem-estar, mesmo se a situação esteja crítica, caótica,
caótica, desesperadora, amedrontadora, mesmo que os recursos humanos não estejam conseguindo fazer mais benefício. Talvez chegou ao limite da medicina, mas Deus vai além da medicina. Então ore fervorosamente, acredite no poder da tua oração e ministre uma oração profética sobre esta situação, determinando vida, determinando cura, determinando saúde, determinando a provisão, acreditando que Deus, Ele é o que tem a última palavra e Ele vai liberar uma palavra de vitória ao teu respeito mediante a tua oração. Veja aqui o versículo de número 34, a Bíblia vai dizer, 34, a Bíblia vai dizer que ele subiu, ou seja, ele foi ao terraço, ele foi ao quarto onde o menino estava, e a Bíblia diz que ele então deitou-se sobre o menino. Olha só que coisa linda, o Espírito de Deus falou ao meu coração, que quando ele se colocou deitando em cima do menino, olha só que atitude de fé, ele quando deita sobre ele, ele passa um calor vital para o menino. Veja que ele quer transmitir vigor ao menino, é isso que você tem que fazer, não perca teu ânimo, não perca teu vigor, transmita vigor, transmita ânimo, transmita calor, transmita fé para essa pessoa por quem você está intercedendo. Quando você tiver uma oportunidade, continue abençoando essa pessoa e ministrando uma palavra de fé. Veja que quando Eliseu deita sobre o menino, ele coloca a sua boca sobre a boca do menino, como se ele estivesse dizendo assim, olha, em nome de Deus, eu quero que você tenha a expiração do Senhor. Ele está expirando dentro do menino. Ele está dizendo assim, ó, eu estou soprando o fôlego de vida. Eu estou soprando a palavra de Deus. Eu estou soprando a voz de Deus sobre você. É isso que nós precisamos também acreditar. Ele coloca os seus olhos sobre os olhos do menino. Veja que o menino estava morto com os olhos fechados. Então ele coloca os olhos dele sobre os olhos do menino, dizendo, eu quero que os teus olhos abram-se novamente para que você veja a luz da vida. Veja que ele também coloca as mãos dele sobre as mãos do menino. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu quero transmitir força para você, eu quero que você seja revigorado, eu quero que a tua saúde seja restaurada, eu quero que o teu corpo, a tua potência, a tua capacidade de pensar, de reagir, de fazer, você vai voltar a trabalhar, você vai voltar a cuidar dos teus filhos, você vai voltar a empreender, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a trabalhar no reino de Deus, você vai voltar a fazer a obra de Deus. É isso que Deus está querendo nos ensinar através desta palavra. Agora preste atenção, eu sei que eu estou avançando um pouquinho, mas me permita, eu recebi essa revelação nessa madrugada, eu preciso transmitir para você. Talvez essa palavra de hoje vai demorar um pouquinho mais do que as outras, mas segura aí a revelação que Deus me deu nessa madrugada. O A Bíblia diz que depois que ele se coloca sobre o menino, transmitindo seus sentimentos, seu amor, a sua compaixão. Como um intercessor, ele ora. Ele coloca a sua boca, ele profere o hálito da vida de Deus sobre a vida do menino. Ele coloca a visão divina, os olhos de Deus. Ele deseja que o menino tenha os seus olhos abertos outra vez. Ele deseja que o menino possa trabalhar. Ele quer que o menino seja um empreendedor. Ele quer que esse menino sirva a Deus. Veja que depois ele vai andar, e eu acho interessante, ele andou de um lado para o outro lado da casa, não é do quarto simplesmente.
Veja que ele percorreu, ele transitou, ele esteve andando dentro da casa, e eu penso que ele andou por todos os cômodos da casa, e Deus falou comigo: diga para o meu servo, diga para a minha serva, para ele orar transitando por dentro da sua casa, Labarachandaraios. Ei, irmão, não tenha vergonha, não. Você está dentro da tua casa, o lugar de habitação que Deus lhe deu e preparou para você estar residindo. Mas ande sobre a tua casa, estenda a mão sobre os cômodos da tua casa, estenda as mãos sobre a mobília da tua casa, ora determinando cura, ora determinando libertação, ora. O problema estava lá no quarto, mas veja que Deus deu discernimento para Eliseu percorrer, transitar por toda a casa. E Deus falou comigo que alguém precisa andar pela sua casa, orar sobre o seu computador, o computador que o teu filho usa, orar sobre o guarda-roupa do teu filho, ora sobre a cama do teu filho, da tua filha, ora pelo objeto de trabalho, ferramenta de trabalho do seu esposo ou da sua esposa, ora sobre o seu carro, sobre o seu veículo, ministre, ore sobre os compartimentos da sua casa, vá até a garagem, ore. Deus está falando para você orar, porque de repente uma brecha foi aberta e a gente não percebe. De repente o inimigo se infiltrou por algo que a gente ainda não teve o discernimento, e nós precisamos orar. E Deus está falando isso: ore, percorrendo, transitando sobre a tua casa. Esses dias eu fiquei surpreso com um dos meus filhos, o Lucas. Alguém veio trazer umas literaturas, dizendo que essa literatura era para mim ler, e o Lucas pegou, viu a capa de alguns livros e ele percebeu que eram coisas que não faria bem para gente para ler, porque era coisas que a capa já trazia um mal-estar. E eu sei que como pastor a gente tem que ter equilíbrio e sabedoria para ler um pouco de tudo, até porque de vez em quando a gente tem que ser apologeta da palavra e na palavra. Mas o meu filho com 13 anos disse: papai, veio alguém aqui trazer uns livros e me falou do que estava descrito nas literaturas. Eu achei tão lindo a ousadia, a autoridade e o discernimento de um menino de 13 anos, mas porque ele está sendo instruído, porque a palavra de Deus já está encucada na sua mente pela misericórdia de Deus, e o trabalho que principalmente minha esposa está fazendo com eles de discipulado e de ensinamento. E este menino disse assim: papai, eu não quero que esse negócio entre dentro da nossa casa. Ele falou assim, e eu glorifiquei a Deus com a minha alma. Ele disse assim: não, papai, esse negócio não tem que entrar dentro da nossa casa, não. Isso é maldição, isso é tribulação, isso é coisa, obra da carne. E eu louvei, glorifiquei e exaltei ao nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu reforço o que Deus está mandando eu dizer: ore sobre a tua casa, ore sobre os eletrodomésticos, ore sobre os eletrônicos na sua casa, ore e ministra a bênção, a libertação de Deus em nome de Jesus. Veja que Deus decidiu abençoar a vida da sunamita, e aqui eu entro no milagre da restauração. Olha só que coisa linda, Deus decidiu trabalhar gradativamente, gradualmente. Veja que Deus se utilizou de duas etapas. Veja que na primeira etapa, você pode olhar o versículo de número 34, naquela primeira oração, quando Eliseu, ele coloca-se sobre o menino. Veja que o versículo 34 diz que a carne do menino que estava fria, gelada por causa da morte, aqueceu. Veja que Deus trabalhou. Olha o primeiro sinal. E eu quero dizer, Deus vai trazer um sinal, ou já trouxe um sinal, e você precisa se apegar nesse sinal, porque Deus está falando: eu vou completar a obra, eu vou terminar a obra, eu já te dei um sinal que eu estou neste negócio, que eu estou respondendo
respondendo a tua oração e que eu vou trazer vitória ao teu favor e ao teu respeito. E a Bíblia diz que depois, então, na segunda etapa, na segunda oração, o menino, ele espirrou 7 vezes, expelindo todo o mal. Ei, eu creio numa limpeza de pulmão que Deus fez ali na vida daquele menino. Eu acredito numa libertação daquela dor de cabeça que lhe afligiu antes dele morrer e que havia lhe levado à morte. Eu quero orar com você por um milagre. Eu quero orar por você para Deus expelir esse mal, para Deus repreender todo esse mal da sua vida, da sua casa e da sua família. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Me perdoa pelo excesso do tempo. Eu falei de 15 minutos, mas hoje estendemos um pouquinho mais. Mas valeu a pena. Eu creio que valeu a pena, porque estou sentindo Deus aqui tão forte. Eu estou sentindo a presença de Deus por esta palavra e eu quero ministrar sobre a sua vida a evidência desta palavra para a glória de Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos, porque nos tempos difíceis que temos que enfrentar, o Senhor prepara pessoas para nos ajudar na oração. O Senhor prepara pessoas para nos ajudar com uma palavra de fé, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. O Senhor prepara alguém para interceder conosco. A igreja está unida aqui em Bairro Alto, intercedendo pelos irmãos que estão hospitalizados, intercedendo pelos irmãos que estão acamados, intercedendo pelos irmãos que estão isolados dentro de casa, intercedendo pelos irmãos que estão numa situação difícil, complicada e tenebrosa. Senhor, quando o profeta andou de um lado para o outro, ele demonstrou cuidado, ele demonstrou preocupação, ele demonstrou, Senhor, uma concentração naquilo que ele estava fazendo. E nós nos concentramos agora dentro da nossa casa, do nosso lar, acreditando, nós queremos um milagre, nós vamos em busca de um milagre e nós não vamos abrir mão desse milagre, nós não vamos desistir desse milagre. E por isso, Senhor Deus, eu quero que o Senhor olhe para todos os cômodos desta casa, para todos os quartos, para a sala, para a cozinha, para a despensa, para todos os objetos, os utensílios de dentro desta casa, para todas as vidas desta casa e as que não estão em casa, porque estão hospitalizadas, que o Senhor visita em nome de Jesus e repreenda todo o mal, aonde o inimigo encontrou, a doença encontrou um espaço, uma brecha, que agora o Senhor esteja revitalizando, revigorando e trazendo cura, libertação e livramento pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, pelo poder, Deus, do teu Espírito Santo. Age agora, atue agora de uma maneira sobrenatural, para a glória de Deus, para louvor de Deus, para adoração de Deus, para um engrandecimento do nome do Senhor. Tu és o dono da vida e o Senhor demonstrou através do milagre que o Senhor fez, trazendo a vida daquele menino numa situação de esterilidade. O Senhor fez aquele menino nascer em um quadro impossível, mas também o Senhor demonstrou que o Senhor é o dono da vida e que pode dar a vida tanto num ventre estéril, mas também o Senhor demonstrou o seu poder quando o menino estava morto, quando a situação, ó Deus, chega a ser desenganada pela medicina, o Senhor não